amigos e amigas da contabilidade. Estamos aqui diretamente do 27º ESCOM em Campos do Jordão para mais um podcast especial, muito especial, e deste evento, que é o maior evento estadual do setor de serviços, ok? E eu sou Márcio Teruel, estou aqui com meu amigo Benedito, mais conhecido como Rancharan. Fiquei famoso. Ficou mais famoso ainda, Benedito. E estamos aqui com duas pessoas extraordinárias, o Vladimir Carvalho, que é CEO e fundador da Alterdata, e Maurício Frizarin, CEO da Kion Sistemas, assim posso dizer, softwares. Nós acabamos de sair de um painel aqui no evento, no ESCOM, onde foi debatido, foi discorrido um assunto sobre recursos humanos e também tecnologia. Fizemos um bate-papo aqui com esse público de aproximadamente 600, até mais pessoas, e foi bem descontraído com essas duas figuras aqui presentes, e a gente quer continuar um pouquinho mais desse bate-papo aqui nesse podcast com vocês, não é isso, Benedito? É isso mesmo, e eu já queria aproveitar, dar a palavra para o Vladimir e para o Maurício, para que eles se apresentem, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade. O nosso painel foi espetacular, porque eu tenho mais de 40 anos de desenvolvimento de software. A Alterdata é uma companhia que foi fundada quando eu tinha 25 anos e meu sócio tinha 20. Então nós éramos dois meninos aí, e a companhia se tornou hoje uma empresa com 2.000 pessoas, mais de 60 mil clientes no Brasil inteiro. Então a gente, durante essa jornada, observa muitas coisas, né? que dão certo, que dão errado, que funcionam, que não funcionam muito bem. E eu acho que nesse painel nós tivemos a oportunidade de passar um pouquinho dessa maturidade, que eu tenho certeza que ajudou o público. Maurício. Muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui, né? A presença de vocês, fantástico. Meu nome é Maurício Frizarin, eu estou na área, né, desenvolvendo sistemas contábeis desde 1990. Depois eu acabei vendendo a empresa, né? Não era a minha intenção, mas enfim, vendi a empresa em 2014, voltei a estudar, né? Apaixonei por inteligência artificial e aí voltei ao mercado em 2020. Então estamos desenvolvendo agora, né, softwares para o setor contábil. Está sendo uma experiência muito boa, porque você começar de novo, né, com experiência é muito mais prazeroso, né? Assim, para mim está sendo muito prazeroso ter essa oportunidade. Patamar, né? Exatamente, você já sabe o que vai acontecer, já sabe os problemas. Então está sendo muito legal voltar ao mercado, estar aqui com todos. Nesse evento nós temos uma tríade da gestão que fala de habilidades, recursos e tecnologia. Dentro dessas três linhas de pensamento, né, e de trabalho, o que vocês podem agregar e dar de dicas para os nossos colegas, para o público contabilista, que é o público de vocês, que vocês atendem e conhecem, acho que tão bem quanto a gente, né, Benê? Porque estão bem diretamente ligados a eles. Que dica vocês conseguem dar em qualquer uma dessas áreas, seja ela de habilidades, por exemplo, que habilidade o contador precisa ter, que recursos ele precisa investir e o que ele precisa conhecer de tecnologia? Maravilha, eu acho que esse bate-papo nosso foi excepcional porque ele deu a sequência na palestra anterior, que estava mesclando muito comportamento humano com conhecimento técnico. Então essa tríade que você comenta, eu acho que é fundamental o contador entender sobre gestão, e quando fala gestão, é a gestão dele como empresário contábil. Então ele tem que entender de negócio. Tem uma frase do Simon Sinek que diz que os clientes são feitos de pessoas, os fornecedores são pessoas, as empresas são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então é importante que o contador, como dica fundamental, é ser um especialista mais profundo de ser humano. As fraquezas, as frustrações, o que motiva, o que faz a pessoa ter expectativas diferentes uns dos outros. Segunda coisa, que eu e Maurício ficamos clamando o tempo inteiro para o contador entender um pouquinho mais de tecnologia. Porque quando ele entende um pouquinho mais de tecnologia, não precisa ser um expert, ele não precisa ser um profissional, um programador, mas ele tem que entender um pouquinho mais para saber como se beneficia de muitas coisas que nós estamos colocando nas nossas empresas, né? E o terceiro elemento que eu acho que é importante é ele ter uma capacidade de mobilizar pessoas. Então, por exemplo, ter habilidade de comunicação, eu acho muito importante. Ter habilidade de convencimento, argumentação.
Ter habilidade de vendas é fundamental. Não adianta você ser o melhor contador do mundo se ninguém acredita em você. Então você tem que ter algumas habilidades que são típicas de prestadores de serviço dessa nova geração, dessa nova era, que a inteligência artificial está dominando, que está entrando, ocupando espaços, e nós precisamos nos reposicionar. Né? Você concorda com isso, Maurício? Concordo 100% com o Vladimir. Não querendo criar discórdia, pelo amor de Deus. Não. Mas eu acho que é isso que ele colocou. O contador ele precisa, né, vir com esse lado empresário, né, inspirar os colaboradores, entender as dores do cliente, né, fazer mais do que o esperado, né, entregar mais. E isso passa por exatamente o que o Vladimir colocou, conhecer novas tecnologias. Não precisa programar, mas você precisa entender que isso existe. Né? Assim, tentar entender o que dá para fazer, como ele consegue melhorar a administração, seja ela no lado de pessoas, né? Colocando uma cultura no escritório, fazendo ele crescer, fazendo essa entrega para o cliente, né? Melhorando a entrega do serviço para o cliente, e também crescendo como administrador, inspirando, né, os colaboradores e fazendo com que o escritório cresça. E claro, ele crescendo, ele vai ter mais colaboradores, o que traz mais ainda a necessidade de ter um conhecimento, né, de gerenciar essas pessoas. Então é importante tanto os cursos, né, por exemplo, como nós estamos tendo aqui, é muito inspirador, né? Eu acho que um primeiro passo, quem veio para cá já deu esse primeiro passo, né, ou está dando esse primeiro passo, que é de buscar conhecimento, vir aqui entender as novidades, ouvir essas palestras que são extremamente ricas. Que legal. E dentro desse foco aí das dicas, né, que a gente vamos tentar abordar um pouquinho aqui nesse podcast, por exemplo, o contador que queira conhecer um pouquinho mais de tecnologia, que conhecimento básico vocês entendem que um contador que hoje está na frente de um negócio deveria ter? Ele não precisa ser um programador, como você disse, mas que tipo de noção de tecnologia ele teria que ter para desempenhar bem o negócio dele? Tem que estudar COBOL, né? Não é isso? Eu acho que a essência é ele ter as visões macro, né, das coisas. Ele tem que entender o que é uma nuvem. Ele tem que entender o que são dados trafegando em outros ambientes. Ele tem que entender, na verdade, que o fato gerador contábil acontece lá quando a gente come a pizza no restaurante. Então, quando faz aquele processo e a informação flui andando pelas redes, entrando na Cefaz, vindo até os sistemas dele, ele precisa entender esse fluxo, porque isso aí é fundamental para ele criar os processos e os serviços dele em cima desse mecanismo. Outra coisa são os investimentos, né? Muitos contadores, às vezes a gente tem problemas na empresa que o contador fala assim, cara, o sistema de vocês está muito lento. Aí eu vou olhar, nosso time vai lá ver, ele usa, Maurício, o mesmo servidor tem 20 anos. Aí ele quer que o sistema seja rápido, usando quase um 386, porque ele não está entendendo que o processo de evolução de hardware, ele é compatível com o software. Os softwares vão ficando sofisticados porque o hardware permite. Então, se ele não entende o mínimo necessário dessa engenharia, ele começa a ter expectativas erradas, julga errado, vai achar que a Kion não é legal, que a Alterdata não é legal, porque simplesmente ele não fez os investimentos certos. Então eu acho que cabe empresas como as nossas ajudar nesse processo. A Alterdata, a gente tem uma universidade corporativa que a gente treina mais ou menos 90 mil pessoas por ano. Uau. Esses 90 mil, muitos são funcionários dos clientes. Porque nós queremos acender um farol na frente deles para orientar esse tipo de coisa. Olha, essas são as visões principais para que você entenda para onde as coisas estão indo, o que você tem que fazer. Eu comentei aqui na apresentação o quanto que me preocupa as tecnologias serem mais rápidas do que a capacidade dos contadores se adaptarem. Então aqui tem um trabalho forte que os SESCONs, os CR6 do país inteiro podem ajudar muito, levando pessoas como a gente que possa dar ideias pontuais sobre determinadas tecnologias que fazem muita diferença. Então eu acho que é muito importante estudar esse tema. Eu acho que, né, o início passa por curiosidade, né? Assim, e você ouve falar nuvem, ouve falar de servidores em cluster, ouve falar de inteligência artificial. Eu acho importante, não precisa se aprofundar tanto, mas assim, conhecer pelo menos superficialmente o que é isso, do que nós estamos falando, o que é a nuvem, como isso funciona, como é que meu servidor está lá, eu preciso de um servidor maior, né? Os softwares eles vão evoluindo, a gente vai criando novas automações e o governo cada vez mandando mais obrigações para serem
entregues, né? Eu estava até falando lá que eu reclamava na época da Raiz, né? Que a gente entregava uma vez por ano, e agora veio o E-Social, que se entrega a cada minuto, né? Cada alteração da folha você tem que mandar para o governo. Olha a diferença. Era uma vez por ano e agora é a cada alteração. Então, assim, mudou muito. E isso passa pelo quê? Pelo software, passa pela entrega muito maior, né, de atividades que ele tinha que fazer antes, que agora passou a ter que fazer. Então, é muito, muito importante você ter essa visão, né, de não, eu quero conhecer, quero entender do que eles estão falando. O que é isso de verdade? Né? Seja um curso rápido, seja uma palestra, esse tipo de coisa. Às vezes vídeo no YouTube, né? Sim, hoje vídeo no YouTube, cara. Hoje é incrível o que você tem de informação no YouTube. Né? É muito bom mesmo. Você consegue entender muita coisa. Lógico, você vai gastar meia hora daqui, uma hora dali. Mas é isso que a gente estava conversando, né? Assim, isso passa... Você administrar uma empresa e fazer ela crescer, seja ela um escritório contábil, que é muito similar a uma empresa de software, passa por, né, aquele primeiro passo, né, do administrador dele se gerenciar. Né? Ele precisa se gerenciar e entender que ele tem que fazer isso. Ele não pode ficar parado simplesmente atendendo o cliente, simplesmente fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Ele vai ter que aprender, pelo menos ser curioso. Né? Maurício, tem uma coisa que não sei se você concorda comigo, que é uma ciência que é um problema, cara, porque o contador tem que ir no YouTube, ele tem muitos conteúdos lá substanciais, ele não precisa nem falar inglês hoje, cara. Ele tem tradução para tudo, você pode pegar documentos, traduzir os documentos, só tem um problema, cara. O Instagram, o Facebook, LinkedIn, todas as plataformas, eles investem bilhões de dólares para tirar nossa atenção. Eles puxam nossa atenção para outro ambiente. Então, uma das competências que eu acho muito importante do contador hoje, ele ter alguns filtros aqui que neutralizam o seguinte, cara, o que eu vou ver de conteúdo significativo? Que se eu não tivesse filtro, rapaz, você fica o dia inteiro vendo foto de cachorro de amigo aqui no Instagram e não te agrega nada. E você tendo um equipamento poderosíssimo nas suas mãos, que é um celular hoje em dia, que não é um telefone, isso aqui é um computador portátil, dando acesso a um mundo de cultura e informações, e você não sabe. Então hoje eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que trabalhar os contadores é a administração do tempo. É como ele administra o tempo, como ele divide lazer, instruções, competências novas, aquisições de novos conhecimentos que ele tem que ter, para criar na cabeça dele caixinhas que ele consiga entender o seguinte: está na hora de eu aprender alguma coisa, vou estudar no YouTube, no celular, aprender um negócio. Ah não, agora é minha hora de lazer, tudo bem, eu quero ficar brincando aqui com o meu lazer, seja lá qual for, não tem problema, mas que você consiga ter esses departamentos certos. Porque as empresas de redes sociais, rapaz, isso é uma desgraça, cara. Isso arrasta a gente para um mundo que destrói o nosso tempo. E aí a gente não aprende as coisas que são realmente diferenciais, que vão fazer a gente ser um profissional melhor, né, cara? Vocês me chamaram a atenção, você queria completar? Não, vocês me chamaram a atenção para uma coisa que está na minha cabeça, inclusive eu queria ter conversado isso com vocês antes. Mas que é essa relação software-hardware. Tá para chegar aí a computação quântica, tá certo? Como é que isso vai impactar? Violentamente. A relação, porque a agilidade, a velocidade de processamento é infinitamente maior. Eu não sei se você tem noção nem de quanto é infinito. Porque a gente tem lá no Alter Data o museu. Inclusive, se você for lá, você vai chorar. Porque você vai ver uns TK-85 lá. Eu tenho Eu tive um. Então, você vai chorar quando for Isso lá. a gente percebe que tá velho, né, cara? Quando que a gente usou já tá no museu, né? CP200, CP300 e tudo lá. Nós temos um museu. Dentro desse museu, um dos painéis ilustrativos é a evolução da capacidade de processamento dos computadores. É um negócio inacreditável. Esse telefone que está nas nossas mãos aqui, ele é mais rápido que o computador que levou o homem à Lua em 69. E ele é mais rápido que os computadores da NASA de 10 anos atrás. Então você vê o que tem na mão dos nossos filhos. E eles vendo fotos de cachorro de amigo, ao invés de estudar, se aprimorar e ter velocidade de aprendizado. Então, hoje, o computador quântico, o computador mais poderoso que tem no mundo hoje, o quântico que está vindo da IBM e do Google, ele é 10 milhões de vezes mais rápido do que o computador atual mais veloz que existe. Isso significa que os carros autônomos vão poder falar uns com os outros, que os nossos softwares de inteligência artificial vão desenvolver respostas muito mais instantâneas, reconhecimentos faciais e outras
tecnologias desse gênero vão ser muito mais precisas, porque os algoritmos vão ser muito mais sofisticados. Isso significa o quê? O profissional tem que se reposicionar. O profissional contábil de outras áreas, outras ciências, como medicina, advocacia, vão ter que se reposicionar. Hoje o ChatGPT, o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft estão fazendo petições jurídicas. Então, as coisas estão avançando num nível astronômico e a tendência dos próximos anos é ser muito mais acelerada ainda. Então, nós temos que ficar espertos nessas tecnologias. Só baixar o custo disso aí, né, cara? Que aí... Isso, aí exatamente. Mas já baixou muito, né? Uma coisa que, só completando o que eu comecei a falar lá, é que assim, antes a inteligência artificial já é usada há muito tempo, não é de agora. Sim. É que ela necessitava de um supercomputador. E aí uma tecnologia que habilitou ela a baratear o custo, não que seja barato ainda, mas de reduzir muito o custo, foi exatamente o fato dos computadores rodarem em cluster. Então, em vez de você ter um supercomputador, né, como é, por exemplo, o IBM Deep Blue, você passa a ter milhares de computadores enfileirados, processando e fazendo com que isso seja um super hipercomputador. Isso é o cluster que você falou? Isso é o cluster, a tecnologia que tem hoje. Né? Termo em inglês. Só que a aí, tecnologia, aí, só um detalhezinho, assim, não é exatamente isso, mas só para dar um cheiro do que é uma computação quântica. Todo computador de hoje em dia, ele começa com 0 e 1. Certo? Tem um transistor lá antigamente que era 0 e 1, ligado. É o tal do binário? E desligado, exatamente. Então os computadores de hoje, eles trabalham com zeros e uns. E depois vira tudo isso que vocês sabem que acontece hoje até chegar na inteligência artificial. O que vai acontecer com um computador quântico é que você imagina que não é mais 0 e 1. Se fosse, não é isso, tá? Mas uma analogia imagina que não é mais 0 e 1, é todos os números, mais todas as letras, mais todos os símbolos. Então, você imagina quantas vezes isso se multiplica, quantas possibilidades isso abre. Porque antes você tinha duas, ligado e desligado. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Mas e quando você tem A, B, C, D, E? Olha o volume de coisa que você tem. Então, assim, é isso que é a mudança que vai acontecer. E isso é o primeiro computador. Né? Imagina, o primeiro computador quântico. Quando saiu o primeiro computador, que o Vladimir falou, levava a NASA e não é um celular. Não, o celular hoje é muito mais poderoso. Quando o primeiro for extremamente popularizado, ele próprio vai ajudar a desenvolver o segundo. Exatamente, exatamente. Então, assim, você imagina, faz essa analogia de pegar hoje um computador milhões de vezes mais rápidos que um computador mais rápido e imagina daqui a 10 anos o que vai acontecer. Aí você imagina o volume de informação que a gente já tem hoje e qual vai ser o volume de informação que a gente vai conseguir processar no futuro. Né? E uma outra coisa super interessante, assim, até para incitar aí, eu acho os escutadores a procurar, né, a conhecer mais, por exemplo, hoje os softwares que rodam em cloud, né, eles têm a habilidade de processar em um outro computador, não no seu. Então, por exemplo, você está com um computador na praia, certo? Por exemplo, estou trabalhando na praia. Aí, sei lá, derrubei, quebrou. Né? O que você vai fazer? Você pega um outro computador e funciona. E continua onde você estava. Loga e você está onde você estava. Porque os dados não estão nesse computador. Sim. O poder de processamento não está aqui. Os dados do sistema. Exato, não tem nada aqui. Então, assim, alguém roubou seu escritório. Ok, assim, tá bom, aciona o seguro. É ruim, é péssimo. Mas, assim, é menos ruim hoje em dia que você pode ir lá, comprar computadores novos e começa a trabalhar no dia seguinte. Vai na loja, pega, abre e sai trabalhando. Né? Nossos sistemas você consegue usar até pelo celular. Então, assim, você vê que a tecnologia melhorou muito. Então, é importante, não é importante fazer. Você não precisa aprender inteligência artificial, não precisa aprender nada disso. Só precisa ser curioso, entender o conceito, de ir lá no Google, entender o que é isso, entender esse conceito, entender onde você está caminhando, né? E aí o Vladimir falou, é super verdade, assim, não é qualquer conteúdo também, tá? Assim, é um conteúdo, assim, procurar onde tem conteúdos realmente fontes boas. Exatamente, boas fontes para te trazer realmente o que você quer, o que você está procurando, para você realmente entender. Mas assim, pelo seu celular, meia horinha, você faz isso. Então assim, hoje mudou muito, está muito mais fácil. Então, mas as colocações do Maurício são super inteligentes, porque você vê o seguinte, essa velocidade está acontecendo. E a minha preocupação é, os contadores estão lendo para isso? Quando saiu o computador quântico, saiu um negócio diferente, uma coisa que a gente não sabe o que é hoje, que está fora da nossa zona de conforto e do conhecimento. Eles têm capacidade de aprender? Eles têm velocidade de aprendizado? As instituições estão preparando os contadores para essa nova realidade? Aqui tem um dever de casa muito importante para os contabilistas estarem prontos para essas oportunidades que vão acontecer na frente. Oportunidades entre aspas, porque pode ser um problema para alguns.
Porque se você não se instrui, você não lê, você não vai a um congresso. Tinham 600 pessoas aqui hoje, nesse evento. Deviam ter 10 mil. Deviam ter 10 mil, porque isso aqui é um momento tão importante da classe que tinha que ter 10 mil profissionais aqui, entendendo o seguinte: o que eu tenho que ser nos próximos anos. Então, eu acho que é um momento muito importante. Eu tenho feito muitas apresentações no Brasil inteiro, mas é muito pouco ainda. É uma areia no oceano. Nós precisamos usar as entidades de classe, SESCONs do Brasil inteiro, CRC do Brasil inteiro, lotar os contadores de informações para que, de fato, eles consigam se beneficiar do que está vindo por aí. Né? Eu acho que a gente precisa se juntar mesmo. A gente precisa estar junto porque o contador, ele, na verdade, ele precisa ser provocado. O contador, ele é muito... by the book, é muito atrás do... Ele é muito passivo. Ele é muito passivo. E Tem se que ser você mais ativo. não cutuca... A gente, só para dar um rápido exemplo, a gente saiu rodando o estado inteiro aí para falar de reforma tributária, porque os contadores não estão dando a mínima. E a gente falou, a hora de entender isso é agora. Depois que a regulamentação for aprovada, eu costumo dizer, e até ficam me perturbando, eu costumo dizer, depois que a legislação for aprovada, a Inês é morta. Aí você vai ter que cumprir. Nós tivemos contadores na Alterdata que tinham 2 dias para... Quando a primeira entrega do E-Social, 2 dias para a entrega final, a data final, ligando para a gente, falou assim, eu ouvi falar de uma tal de E-Social, o que eu tenho que fazer? É isso aí. 2 dias para entregar, 2 dias. Ou seja... Ele não está lendo, né? Essa ele não passividade. Exato. Isso não pode, cara. Então, aí Isso não pode. a classe, né? Não sei se você viu a palestra ontem do Douglas falando sobre os números do posicionamento do tamanho das empresas de contabilidade, né? 90% delas é constituída por 2 sócios, 5 colaboradores e atende, sei lá, 100, 50, 60, 100 clientes. E esse cara é aquele que a gente comentou no nosso bate-papo hoje, que ele está lá executando a operação. Ele está lá escriturando o livro, ele está lá entregando o SPED, fazendo o E-Social, sabe? Ele não está cuidando do negócio dele, né? Como é que tem uma frase que a gente falava, né? Eu trabalho para a empresa ou trabalho o negócio? Eles estão trabalhando na empresa e não cuidam do negócio. E tem medo de contratar, tem medo de investir em pessoas, em gente. Talvez aquilo que a gente já comentou aí no bate-papo. Eu vou largar a menina dos meus olhos, mas ninguém sabe fazer um SPED como eu. Ninguém entrega uma ECF como eu. Meu colaborador vai entregar. Eles estão lá. Eu tenho clientes que eu tenho que brigar com ele e falar, cara, onde você estava que eu te liguei? Eu fui fazer entrega. Que fazer entrega, cara? Pelo amor de Deus, você tem que cuidar da sua empresa. Você não está aqui para fazer entrega. Você é motorista agora? Não, é que eu não tenho ninguém. Contrata, põe gente para trabalhar. E assim os colegas nossos. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é contratar gente. Eu tenho hoje 42 pessoas no escritório. E tenho 3 vagas lá, 4 abertas. Não quero nem saber. Vamos pôr mais gente. Mas precisa? Precisa. Vai chegar mais cliente. Eu vou esperar chegar o cliente, a água transbordar e aí eu me perder. Não, eu já me preparo antes, contrata a gente que eu sei que vai chegar. Isso não é diferente do que acontece nas empresas de software. Por isso que a presença minha e do Maurício foi interessante para mostrar que na nossa mundo é muito parecido. Muito parecido. Então as pessoas ficam plugadas. Aquilo que nós falamos lá dele não fazer a passagem. Isso. Você já fez a passagem. Eu não tenho senha do sistema. Então, não os tenho. outros não fizeram ainda, porque ele está plugado a tocar o piano. Ele não quer ser o maestro da orquestra. Ele quer continuar tocando piano. Se eu e o Maurício quiséssemos fazer o que a gente mais ama, que é tocar o piano, que é fazer o software, as empresas não tinham crescido. Então, por isso que eu estou falando, isso é um treinamento que não é técnico, é emocional, é psicológico, é uma coisa que envolve coragem, envolve desplugar de egos. Então, tem tudo a ver com o lado emocional da gente. E nós, como entidade, fazemos isso. A gente tenta, faz a provocação, faz eventos que nem esse, tem outros, a gente tem o online, que acho que vocês já participaram também do nosso online, que esse ano acabamos não fazendo, por conta da correria que foi feita em todas as regionais. Esse discurso é velho, não é novo. Esse discurso, contador, sai da operação, cuida do seu negócio, vai estudar, vai aprender, que nem o seminário internacional que vai ter agora. Né? É o sétimo? É o 7º. Extraordinário. Né? Tudo bem que esse investimento é bem mais alto, já limita bastante. Mas, cara, a entidade bate nisso
incansavelmente. A gente faz a Câmara Setorial, fala sobre isso, o Núcleo de Jovens fala sobre isso, né? As publicações do presidente, da diretoria, vai falando sobre isso. Mas é difícil. É um E eu te processo, falar, é um não processo. é um problema. Você pode, é a culpa do CRC de São Paulo, do Sescom de São Paulo. Não. Isso é um problema nacional. Esse problema tem lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, na Amazônia. Todo mundo tem o mesmo caso. Por isso que é importante o que ele falou. As entidades têm que estar juntas nesse processo. Tem que estar juntas e criar realmente uma estrutura de transformação para os contadores estarem reposicionados, né? Porque senão vão ser muito afetados. E os contadores quererem, né? Porque assim, mesmo vocês fazendo um trabalho excepcional, assim, ele precisa querer crescer como profissional, Sem quer dizer, dúvida. né? Assim, e infelizmente, às vezes é verdade, né? Assim, eu passei por isso, Vladimir também, assim, você querer desenvolver, querer fazer o software e não querer largar de fazer o software. Aí uma hora você vai pensar assim, pô, eu vou deixar de fazer o software? O cara, talvez a pessoa que vai fazer no meu lugar, ou o time que vai fazer no meu lugar, será que ele vai conseguir fazer igual eu? Talvez não. Mas é uma escolha que você vai ter que fazer para administrar a empresa. Então ele vai ter que, né, assim, quem fecha um balanço melhor que eu, enfim, a DRE sou o melhor, né? Mas assim, infelizmente você vai ter que abrir mão para poder gerenciar seu time, para fazer seu escritório crescer, né? E isso passa por, né, abrir mão disso e crescer e investigar e ser curioso, entender tecnologia, vir num evento como esse, né? Crescer como profissional e gerenciar esse time e virar, né, não mais o tocador de piano. Isso aí. Ainda só para acrescentar, a profissão ela se tornou multidisciplinar. Então, não basta você só conhecer contabilidade, você tem que entender de tecnologia e agora você tem que entender as questões de meio ambiente e social. Porque o contador virou protagonista disso. E eles também não acordaram ainda que a partir de janeiro de 26, eles vão ter que assinar os relatórios que falam de questões ambientais e questões sociais. Os impactos, né? Não caiu a ficha ainda, cara. Já tem normativas com prazos para entrar em vigor e eles continuam lá no escritório deles, no computador, fazendo os SPEDs. Nesse podcast não tem muito tempo, mas só para jogar uma pimenta no ar assim, para eles levarem. Além disso que você está falando, da parte técnica, eles têm um outro problema que é conflitos geracionais. O contador que tem a minha idade hoje, eu estou com 61, o Maurício tem 51, que ele falou para mim. Quem tem a nossa idade tem que aprender a lidar com outro contador que vai ser meu funcionário lá do escritório contábil, que tem 22 anos. As motivações de que tem 22 anos, 23, até 30, são completamente diferentes da minha geração. Então, ele tem que entender desses movimentos para conseguir tocar o time com velocidade. Então, realmente, tem muitas competências novas que ele tem que adquirir, né? Você tem razão. Ele é mais multidisciplinar, mais 360 graus. Não é focado só na parte técnica. E a faculdade não ensina isso, né? Não ensina. A faculdade não ensina. É por isso que mudaram a grade. E uma coisa é certa, né? Cada vez vai ser mais complexo. Seja no lado humano, seja no lado tecnológico e as entregas para o governo, né? Exatamente. Agora, a partir do ano que vem, com a reforma tributária, vai complicar mais ainda, né? Então, quer dizer, quem não começa agora já entender um pouquinho mais, conhecer mais tecnologia, melhorar como empresário, né? Não só contador, mas também como empresário, vai sofrer mais ainda com a reforma tributária, que pode ser que daqui a 10 anos ela seja melhor, seja mais fácil, mas esses 10 anos vão ser muito mais difíceis. Você vai ter muito mais entregas para o governo, duplicidades do que você tem hoje. Então, assim, se está ruim, né, tem a tendência a piorar. Ruim em termos de quantidade de coisa que você tem que fazer, né, quantidade de burocracia a ser tratada, né, só vai piorar. A gente poderia ficar horas aqui conversando, mas o nosso tempo ali infelizmente já... Não espera ninguém, não. Não espera ninguém, mas a gente pode combinar de continuar esse bate-papo uma outra hora, né? Sem dúvida. Já fica aqui o convite. Boa. Você notou que esse assunto nós dois adoramos, né? E nós também, cara. Então, que depende... Pode botar 3 horas tem outros ângulos pra gente abordar aí que eu não quis trazer, tá certo? Que envolve a parte acadêmica, o trabalho que a entidade faz nessa linha aí, mas a gente deixa isso para um próximo encontro aí. Ótimo. Vamos ver as agendas aí para a gente acertar isso.
queria agradecer você, Vladimir, você, Maurício, você, Teruel. Obrigado. Muito bom, Cá. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que essa é uma oportunidade única da gente poder contribuir de fato. Porque uma empresa de software tem seus objetivos de estar viva, gerar negócio, mas a gente tem um papel social muito importante. E isso que nós fizemos aqui é mudar a mente dos profissionais para torná-los melhores, né? E isso me motiva muito. Então conta comigo sempre que for preciso para levar novas ideias, provocações, fazer os contadores não dormirem bem à noite, refletindo em coisas novas. Obrigado. Bom, muito obrigado, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. E deixar essa mensagem, que o contador seja curioso, comece a pesquisar, comece a entender, né, dessas novas tecnologias para o bem do próprio escritório e para evoluir como administrador. Maravilha. Agradecemos a presença de vocês, Benezão. Agradecemos não só a presença aqui, contribuindo com a experiência de vocês, mas também por acreditar no evento, por serem patrocinadores do evento, estarem sempre juntos ao SESCOM. Não nos deixem, continuem conosco, continuem investindo e acreditando no trabalho da entidade, porque a gente se dedica bastante para levar isso aos nossos colegas. E você que nos assiste, colega, cabe a você a missão de mudar o rumo da sua história, de ser protagonista da sua história. E esse foi mais um podcast do ESCOM 2028. 28, olha, eu viajei agora, Benê. 2024, 27º ESCOM. Um abraço e até o próximo.